A polícia prendeu 22 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubos de segurança. Essas empresas, sabe? Essas empresas de transporte de valores, eles são suspeitos. A ação contou com a participação de 600 policiais. Esse bando aí que foi preso, eles são acusados, esses homens, essas pessoas, essas mulheres, de terem participado daquele ataque, essa empresa que aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, onde levaram 10 milhões de reais desta empresa. Veja. As equipes de policiais já estavam nas ruas antes do sol aparecer. Os agentes percorreram ruas de cidades em 5 estados, cumpriram 24 mandados de prisão e 147 de busca e apreensão. O helicóptero da Polícia Civil deu apoio à ação na Grande São Paulo. Parte da operação se concentrou em Guarulhos. As prisões aconteceram em residências e num galpão, onde também foram apreendidas drogas e armas. Os suspeitos foram trazidos ao prédio do Departamento de Investigações Criminais de São Paulo, que coordenou a operação. A especialidade deles é roubo a banco, carro forte, a base de transportadoras, só não em São Paulo, como em vários estados. Os suspeitos presos nessa operação pertenciam a grupos distintos que têm características diferentes, mas que agiam em conjunto, formando a quadrilha. Muitos moravam em cidades e até em estados diferentes e se encontravam apenas poucos dias antes dos assaltos. Criminosos com conhecimento em áreas como explosivos, tecnologia e armas, por exemplo, também eram convocados para integrar as ações. Às vezes até contratam algumas pessoas para alguma função dentro do grupo, naquela, por exemplo, levar um veículo que vão ser usados, transporte de arma. Então eles são muito organizados nessa parte. Os presos são acusados de envolvimento no assalto a uma empresa de segurança e transporte de valores na cidade de Araçatuba, interior paulista. Foi em outubro do ano passado e terminou com a explosão do prédio da empresa. Cerca de 10 milhões de reais foram roubados. Um policial civil foi morto. Ele estava na casa do pai e saiu ao ouvir o barulho das explosões. Ele não estava nem no local, ele estava passando, renderam ele e covardemente mataram ele pelas costas. A morte do policial André Luiz Ferro deu nome à operação realizada nesta quinta, denominada Homem de Ferro. Foram 22 presos e o desmantelamento de um grupo que pode estar ligado a outros ataques contra carros fortes e empresas de valores. No estado de São Paulo, já foram registrados vários ataques cinematográficos. Um deles foi em Santo André, na região do ABC. Pelo menos 30 bandidos, armados com fuzis, metralhadoras, granadas e explosivos, fecharam o bairro onde fica a empresa. Houve troca de tiros com vigilantes e policiais. Nada foi levado. No mesmo dia, 8 criminosos foram presos. Em Ribeirão Preto, os bandidos atiraram contra 2 transformadores de energia e deixaram a região às escuras. O tiroteio com os seguranças durou mais de meia hora. Na fuga, o grupo atirou contra 2 policiais. Um deles morreu. Em Santos, no litoral, um caminhão foi utilizado para derrubar o portão da empresa e empurrar um carro forte que costumava ficar parado na entrada para impedir invasões. Criminosos, seguranças e policiais trocaram tiros. Um morador de rua e 2 policiais foram mortos. Na fuga, mais 2 policiais ficaram feridos. Quase 10 milhões de reais foram recuperados. Estavam em carros abandonados pela quadrilha. Em Campinas, uma quadrilha usou explosivos para entrar na empresa. Para bloquear os acessos e furar os pneus das viaturas policiais, o bando espalhou pedaços de ferro pelas ruas e ainda ateou fogo em 2 caminhões. Cerca de 50 milhões de reais foram levados. Para o presidente da associação que representa as empresas de transporte de valores, operações como a Homem de Ferro trazem resultados para a segurança do setor. Mas é necessário ampliar o combate a outros tipos de crimes que favorecem as quadrilhas organizadas.
há necessidade de um maior controle de explosivos e um maior controle de armas que são colocadas na mão desses criminosos. As quadrilhas também costumam visar os carros fortes. No fim do ano passado, foi preso um bando que atacou 5 veículos na zona leste de São Paulo. Eles incendiaram carros para bloquear a avenida onde ocorreu a ação. Houve tiroteio. Passageiros de ônibus tiveram que se proteger. Também na Zona Leste, 4 veículos foram incendiados pelos bandidos para facilitar a fuga depois de um ataque. Um policial militar foi baleado. Para conter o avanço de ações semelhantes a essas, há uma soma de esforços entre os órgãos públicos de segurança e o setor privado. Nos últimos 5 anos, as principais empresas do segmento investiram cerca de 400 milhões de reais para se defender dos ataques. As atividades que as empresas desenvolvem, que visam a proteção do dinheiro, a segurança privada, elas têm o foco na proteção do numerário, no oferecimento de segurança para os seus clientes, mas também, principalmente, a preservação da vida dos seus funcionários. Para a Polícia Paulista, as 22 pessoas presas na Operação Homem de Ferro devem também trazer mais informações para o andamento das investigações. A investigação, ela praticamente está no início, apesar de muito tempo, porque agora com essas prisões, acreditamos, com o material que está sendo apreendido, telefone e bastante documentos, a gente vai identificar outros envolvidos e outras prisões virão.